Opa, rapaz. Aqui quem fala sou eu, Stitch TV. E eu tô aqui para apresentar o caso já polêmico do massacre na escola, a tragédia das meninas de Realengo. No caso, o documentário eu vou apresentar apenas as partes que são convenientes para mim postar no meu vídeo e colocar como conteúdo porque eu necessito de conteúdo. Mas agora, ter a imagem vinculada a um massacre acontecido em 2011 já não é algo muito bom. Imagina ter a sua imagem vinculada como um dos culpados por isso. Tipo, o Corey já sofria com aquele tal do stalker dele, e aí depois vem esse absurdo desse documentário simplesmente para tentar foder com a vida do cara. Mas agora, depois disso, ainda lançaram um EP4 do massacre na escola, a tragédia das meninas de Realengo. Lançaram o episódio 4. Eu não sei nem se já tinha sido lançado ou se simplesmente não foi comentado. Mas esse episódio 4 mostra totalmente idealização política com base em nada. Tipo, mostra como se a culpa de jovens estarem tentando porte de armas pela Deep Web fosse culpa de presidente ou de qualquer figura política. Mas voltando ao assunto do Corey, o que eu acho mais interessante é que ele levanta dúvidas sem motivo nenhum, dúvidas estranhíssimas, do nada, que pra ele são bastante. Maurício Chagas, pra ele, o Deus Chaguinha, se ele... ah não, se ele fala, tá falado, pelo menos é o que ele diz. 20 anos de experiência e uma mentalidade de alguém com menos de 5. Mas agora, vamos dizer, o cara é um gênio do marketing. Ele seguia um fã-clube dele mesmo, que muito provavelmente foi criado por ele mesmo. Criado por ele e que foi apresentado como um perfil de apoio às vítimas, às supostas vítimas do Corey, em questão de aliciamento de menores. É incrível como qualquer coisa hoje serve de prova para nada, para absolutamente nada. E querendo ou não, de alguma maneira isso vai influenciar tanto a imagem do Corey na primeira vista de outras pessoas, coisa que é a pior situação do mundo para se envolver. E Mauricinho Chagas acaba se caracterizando um dos maiores bebezões do Brasil nesse momento, onde ele simplesmente ataca qualquer um que discorde da opinião dele, ou melhor, do fã-clube dele, como é o caso daquela crítica à Anitta, simplesmente por não ter gostado de Black Widow, uma série que divide opiniões por si só. Não faria sentido se ele não fosse um cara que gosta de dividir a opinião de cada um, fazendo assim as pessoas pensarem o que ele quer que pensem. Voltando ao assunto do Corey, eu tô me perdendo hoje porque eu tô sem roteiro, perdão. É um absurdo ver como que os caras prepararam simplesmente narrativas não só sobre o Corey, mas como de streamers terceiros que não tinham nada a ver com isso e que foram parar no documentário por pura divergência do assunto. O assunto era mostrar o antes e depois das vítimas e dar foco para motivação e nos próprios assassinos. O massacre de Realengo, que no caso não foi considerado um massacre, foi considerado um feminicídio em massa, se eu não me engano, ou feminicídio em algo, não sei, não lembro direito o nome, mas é algo assim. Eu tenho a minha breve opinião de que tudo isso pode ter acontecido por influência não de jogos, mas influência de redes sociais, principalmente
principalmente de convivência com os pais, convivência com os alunos, bullying pode ter acontecido por causa de doenças mentais. Tanto por isso, mas por que culpar jogos? Como a imprensa já vem culpando jogos por tragédias que acontecem desde mais de 2 décadas atrás, isso já vem acontecendo. Mas uma coisa que eu não consegui engolir até agora, como que ele conseguiu falar, como que o Maurício Chagas conseguiu falar isso até agora, foi o fato do primeiro jogo de FPS ter sido feito pelo exército americano, sendo que foi feito por moleque da faculdade, um grupo de 2 ou 3, se eu não me engano. Mas se Mauricinho fala, tá falado. Vamos dizer aqui, se CS, que é um jogo foda, imagine o Maze War, que foi disponibilizado 1 ano depois do seu lançamento. Em 1974 esse jogo foi lançado com o intuito simplesmente de divertir calouros da faculdade. Mas pessoas como Mauricinho tendem a culpar jogos ou outros streamers por coisas que ele não consegue explicar. No mesmo trecho, ele afirma que isso altera a capacidade tanto de mira quanto de agilidade, letalidade e reflexos. Algumas palavras em relação a essas. Melhorava as habilidades de um soldado em até 70%. É um número desumano. Aí você vai, pesquisa um trecho do jogo e vê que é tipo pior do que qualquer tipo de ferramenta de exército que possa ser usada para treinar soldados. Não faz sentido. E é uma coisa que eu vou ficar repetindo sim, porque não tem cabimento do cara ter feito isso sem nem pesquisar. Mesmo que ele tivesse errado, ele podia ter pesquisado pelo menos para não passar tanta vergonha. E eu acho incrível como ele consegue tentar manter a sua palavra como vítima ainda por cima de um negócio que ele começou, que ele acusou, que ele difamou, que ele sujou a imagem, tentou sujar a imagem do Core, de outros streamers, de jogos em geral. Em geral não, porque ele não falou de Paul. E isso aí é uma coisa extremamente importante. Mas voltando ao assunto, ele simplesmente colocava questões que ele mesmo não respondia no seu documentário e conseguia fazer com que isso parecesse verdade de alguma maneira. De alguma maneira, que essa eu posso dizer. Essa maneira foi a manipulação dos acontecimentos e a falácia e narrativa desenvolvida por ele mesmo. Tanto que em um dos streamers que ele acusa, ele simplesmente diz várias mentiras sobre o trabalho do streamer e fala que ele pede dinheiro no seu conteúdo, sendo que o cara estava apresentando o próprio trabalho e dizendo que os vídeos estavam meio estranhos porque ele estava aprendendo a editar com um editor novo. É algo incabível. Não sei se tem como eu pesquisar um pouco mais sobre isso e trazer um segundo vídeo aqui para vocês, mas eu vou me esforçar. Aguardem por mim. Porque eu sou o Stitch TV e fique bem. Beba água.